Amado Pai universal, fonte de toda luz, beleza, bondade e verdade, tu que habitas o centro eterno da perfeição, nós te agradecemos por nos haveres chamado à vida e à ascensão. Te agradecemos, Pai, por nosso ajustador do pensamento, a centelha divina que em silêncio nos guia e nos ajuda a moldar a nossa alma conforme a tua vontade. Somos teus filhos em crescimento, vamos da sombra da imperfeição em direção à luz da verdade, pela fé viva que teu Filho Jesus nos ensinou e pela orientação viva do Espírito da Verdade. Somos gratos por cada experiência, por cada lição que nos eleva, por cada queda que nos ensina a humildade e por cada vitória espiritual que nos aproxima de Ti. Pai, fortalece em nós o desejo de sermos como Tu és e que, em união com a Tua presença interior, possamos cumprir fielmente o plano divino, avançando dia a dia na jornada eterna da perfeição. Que a Tua vontade seja o nosso caminho, que a Tua verdade seja a nossa luz e que o Teu amor seja o nosso testemunho vivo. Amém. Bem, obrigado, Chuchu. Amém. Bem-vinda, Ilza, Roberto, os demais. Eu acho que eu já cumprimentei todos. Muito bem, pessoal. Então vamos lá começar o nosso estudo de hoje. E bem-vinda, Maria. Vamos na leitura do documento aqui. A gente está no documento 185, item 2, 1. Então, quem vai nos ajudar aqui? Eu começo. Pode. Se não houver voluntários, eu posso ler. Bom, vamos lá, Milton. Obrigado. Jesus apresenta-se diante de Pilatos. Quando Jesus e os seus acusadores haviam se reunido na frente da sala de julgamento de Pilatos, o governador romano saiu e, dirigindo-se a todos ali reunidos, perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Os saduceus e os conselheiros, havendo tomado a si a tarefa de colocar Jesus fora do seu caminho, tinham decidido ir perante Pilatos e pedir a confirmação da sentença de morte pronunciada contra Jesus, evitando querer fazer acusações definidas. E por isso o porta-voz do tribunal sinedrista respondeu a Pilatos: Se este homem não fosse um malfeitor, nós não o estaríamos entregando a ti. Quando Pilatos observou que eles estavam relutantes em afirmar as suas acusações contra Jesus, embora ele soubesse que haviam estado toda a noite deliberando quanto à sua culpa, ele respondeu-lhes: Já que decidistes por não fazer nenhuma acusação definida, por que não levais este homem para julgá-lo de acordo com as vossas próprias leis? O escriturário do tribunal do Sinédrio, então, disse a Pilatos: Não é legal que nós coloquemos qualquer homem sob a pena de morte. Esse perturbador da nossa nação é digno de morrer pelas coisas que ele disse e fez, e por isso vivemos diante de ti, e por isso viemos diante de ti buscar a confirmação desse decreto. Comparecer perante o governador romano com essa tentativa de escapatória revelava não apenas a malevolência e o mau humor dos sinedristas para com Jesus, mas também a sua falta de respeito pela equidade, a honra e a dignidade de Pilatos. Que afronta a desses cidadãos súditos a de comparecer diante do seu governador provincial, pedindo um decreto de execução contra o homem antes de assegurar a ele um julgamento justo e sem apresentar sequer acusações criminais definidas contra ele. Pilatos sabia alguma coisa do trabalho de Jesus entre os judeus e conjecturava que as suas acusações possíveis contra ele tivessem a ver com violações das leis eclesiásticas dos judeus. E por isso ele tentou reenviar o caso de volta ao tribunal deles próprios. Novamente, Pilatos deleitou-se
de fazer com que eles confessassem publicamente que eram impotentes para pronunciar e executar a sentença de morte, ainda que fosse a um da sua própria raça e a quem eles passaram a desprezar com ódio amargo e invejoso. Há apenas algumas poucas horas, um pouco antes da meia-noite, e após ele ter concedido a permissão de usarem os soldados romanos para efetuar a prisão secreta de Jesus, Pilatos havia ouvido da sua mulher Cláudia mais coisas a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. Cláudia, então quase convertida ao judaísmo, tornou-se mais tarde uma crente convicta do Evangelho de Jesus. Pilatos gostaria de ter adiado essa audiência, mas percebeu que os líderes judeus se encontravam determinados a levar o caso até o fim. Ele sabia que essa manhã não apenas era de preparação da Páscoa, mas que esse dia, sendo sexta-feira, era também o dia da preparação para o sábado judeu, dia de oração e de descanso. Pilatos, sendo extremamente sensível ao modo desrespeitoso pelo qual esses judeus o haviam abordado, não estava inclinado a aceder às suas demandas para que Jesus fosse sentenciado à morte sem um julgamento. Depois, portanto, de ter esperado uns momentos para que eles apresentassem as suas acusações contra o prisioneiro, voltou-se para eles e disse: Eu não sentenciarei este homem à morte sem um julgamento, nem consentirei em interrogá-lo até terdes apresentado as vossas acusações contra ele, por escrito. Quando o sumo sacerdote e os outros ouviram Pilatos dizer isso, eles deram um sinal para o escrivão do tribunal, que por sua vez passou às mãos de Pilatos as acusações escritas contra judeus, contra Jesus. E essas acusações eram: o tribunal sinedrista considera este homem um malfeitor e um perturbador da nossa nação, sendo, pois, culpado de subverter a nossa nação e incitar nosso povo à rebelião. 2, proibir o povo de pagar o tributo a César. 3, chamar a si próprio de rei dos judeus e de pregar a fundação de um novo reino. Jesus não havia sido julgado de maneira irregular, nem fora legalmente considerado culpado por nenhuma dessas acusações. Ele nem pudera ouvir tais incriminações quando, pela primeira vez, foram feitas, mas Pilatos o havia trazido do pretório, onde estivera sob a custódia dos guardas, e insistia que essas acusações fossem repetidas diante de Jesus. Ao ouvir essas acusações, Jesus bem sabia que não havia sido interrogado sobre tais questões perante o tribunal judaico. E tampouco João Zebedeu e os próprios acusadores nada sabiam de tudo isso. Mas Jesus não respondeu a essas denúncias falsas. Mesmo quando Pilatos ordenou que ele respondesse aos seus acusadores, ele não abriu a boca. Pilatos estava tão atônito com a injustiça de todo o procedimento e tão impressionado com o comportamento silencioso e magistral de Jesus, que decidiu levar o prisioneiro para dentro da sala e interrogá-lo em privacidade. Pilatos estava com a mente confundida. No seu coração estava receoso dos judeus e poderosamente incitado no seu espírito com o espetáculo da presença de Jesus ali, majestosamente de pé, perante os seus acusadores sedentos de sangue, e contemplando-os de cima, não com desprezo silencioso, mas com uma expressão de piedade genuína e de afeição pesarosa. Obrigado, Milton. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Impressionante o despreparo dos judeus aí para fazer essa simulação, né, de processo contra Jesus e a dificuldade que eles tiveram para desenvolver todo esse emaranhado de coisas que eles montaram para levar Jesus até Pilatos.
Diga, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa Olha, noite. Boa noite. eu acho, olá, eu acho que a essência do problema aí é o falso testemunho, o crime da calúnia. Isso é previsto em todos os mandamentos das 5 revelações. Não prestar um falso testemunho diante dos juízes que vão fazer julgamento. Então, Jesus é acusado de coisas, nem tinha ouvido as acusações, e vai ser julgado baseado em mentiras. Pode parecer algo pouco grave, mas eu acho que isso acontece no nosso país também. O erro da mentira, o crime da calúnia e o pecado do falso testemunho. É claro que me parece que o nosso Senhor já tinha decidido as coisas andarem como iam andando, mas eu sustento que o erro fundamental é o falso testemunho diante dos juízes que vão tomar uma decisão. É isso mesmo, Roberto. Muito bem, mais alguém quer se manifestar a respeito do processo todo? Diga, Hélio. Diga. Tá sem som, Hélio. Pronto, acho que voltou, né? Sim. Sim, Bom ver, vocês viram o 185.2? É porque eu cheguei agora, não acompanhei. Sim, Ponto sim. 2. Então, podia, por favor, colocar na tela o parágrafo. o pará- Parágrafo. Estou aqui olhando em outra fonte, só um minutinho. O parágrafo o 10, por favor. 10. Lá. Então, basicamente, ali está relatado sobre a visão do Sinédrio, os motivos que eles queriam, queriam condenar Jesus. Subverter a nossa nação e incitar nosso povo à rebelião. Isso não é calúnia, de fato, Jesus teve ações tais e tantas que poderia perfeitamente ser entendida como incitação à rebelião. 2, proibir o povo de pagar o tributo a César. Também, aí sim, aí eu considero uma calúnia, porque Jesus nunca incitou o povo a se rebelar e não pagar tributo. No entanto, 3, chamar a si próprio de rei dos judeus e de pregar a fundação de um novo reino. É verdade que esse novo reino era um reino de natureza espiritual, não era um reino, não é um reino político, mas houve uma adulteração da verdade. Mas o ponto mais importante desse parágrafo todo, na minha opinião, foi a atitude de Pilatos. Pilatos responsabilizado por boa parte do cristianismo como responsável pela morte de Jesus. E esse parágrafo aqui deixa bem claro que Pilatos não queria, porque não queria condenar Jesus, mesmo com essas acusações, mesmo sobre a pressão política do Sinédrio. Enfim, Pilatos aqui não está me parecendo uma pessoa que a gente possa dizer que, além da omissão, ele tenha sido responsável pela morte de Jesus. Provavelmente, na sequência, isso vai ficar
mais claro. Então, por hora, eu digo apenas isso. Grato. Obrigado, Aélia. Diga, Lilian. Jesus não respondeu ao Sinédrio, né? Quando eles leram as acusações. É, e por que será que ele não respondeu? Foi Sussu. Você não vai responder para ela a pergunta? É, Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo ali. Ele, como diz o texto aí no finalzinho desse documento, esse item, Jesus se apiedava dessas pessoas ignorantes que estavam procedendo daquela forma. Ele não fazia nem julgamento delas. E, na verdade, ele tinha piedade delas porque sabia que elas estavam cometendo um erro, e muitas dessas pessoas podiam até estar acreditando que estavam fazendo certo, embora houvesse aqueles que com certeza sabiam que estavam mal procedendo, e defendendo interesses próprios. Mas a maioria dessas pessoas era meio que Maria vai com as outras, né? Então, assim, é como Jesus falou lá quando ele estava pregado na cruz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? É como o homem-bomba que vai lá no shopping de Nova York, ou de Paris, ou de onde for, e se explode lá, achando que vai estar cumprindo uma missão para agradar o Alá dele. A pessoa realmente acha que está fazendo certo, acredita naquilo. E Jesus, evidentemente, poderia se safar dessa situação, nós já falamos disso outras vezes. Mas ele resolveu que ia deixar o barco andar, né? E de que adiantaria ele ficar argumentando com Pilatos ou com quem quer que fosse ali? Já viram aquelas discussões? Eu tenho um lema comigo que é assim: quanto mais você precisa argumentar, menos a coisa está certa e mais complicada ela é. A verdade não precisa de argumento, ela aparece sozinha. Quando você tem que ficar justificando e argumentando, ninguém vai te levar a sério, a discussão só vai se acalorar e pronto, acabou, né? Então, é minha opinião. Ah, bom, a Hélio, você levantou a mão outra vez, a Sueli tinha levantado, abaixou, vai lá. Ouvi a Sueli primeiro. Por favor, Sueli. Tá bom. Na verdade, eu vou falar para você mesmo. Eu não sei se é ainda no 185 ou no 186. Não me lembro. Mas tem um trecho que fala que foi considerado pecado o que Pilatos fez, né? De ficar indeciso entre a verdade e os interesses pessoais dele, né? De manter o poder. Então, isso foi um pecado. Mas que foram julgados, assim, como iníquos, Caifás e Judas. Então, eu estava tentando achar, mas eu não consegui achar, mas depois eu coloco no chat, eu coloco nos grupos, mas tem esse texto, eu não sei se no 185 lá para frente ou no 186. Obrigado, Pois então. Chuchu. Eu quero ouvir a Egli também, por favor, Egli. Eu falo depois. Eu já falei uma vez, falo depois. Obrigada, Hélio. É só para completar, é no 185 mesmo, lá para frente, o que a Sueli falou. Realmente tem aí uma fala, um texto assim. Mas eu vou aproveitar, deixa então a sua, e vou completar assim, uma coisa que me chamou a atenção nesse tópico
é a arrogância do Sinédrio, a falta de respeito, né, de chegar assim o Pilatos e não expondo quais são as acusações, ele precisou perguntar outra vez e outra, e apesar do medo imenso que Pilatos tinha, ele ainda estava sendo muito desrespeitado ali pelos sinetristas, né? É só uma observação. Muito obrigado, Eglin. Pô, chegou sua vez Então, de novo, velho. então eu queria que pusesse na tela o 15, por favor. Sim, senhor. Vamos lá, o Então, quinze. o que chamou a atenção já no primeiro verso, é, eu vou ler. Ao ouvir essas acusações, Jesus bem sabia que não havia sido interrogado sobre tais questões perante o tribunal judaico. Então, eu queria aqui destacar que esse tribunal judaico não era o tribunal presidido pelo Pilatos, porque o Pilatos era romano. Então, ele não era parte do povo judeu e ele representava o poder político-militar dominante naquela região. Então, é apenas um destaque. Então, daí pergunta, escute, e esse tribunal judaico? E aí o próprio 15 segue falando. Está misturado aqui, põe Pilatos como se Pilatos participasse desse tribunal, mas segue falando que Jesus não havia sido interrogado e também ele não se manifestou. Normalmente, é de se esperar que o acusado, o réu, especialmente o réu inocente, ele faça a sua autodefesa. Então, é importante destacar, sim, o silêncio de Jesus com relação à própria defesa. Aí você começa a especular. Por que ele silenciou quando a causa era justa? No sentido que ele não praticou crime nenhum, de um lado, e de outro, ele estava defendendo a si próprio. E ao fazê-lo, ele estava se permitindo ser condenado. Ainda no 15, João Zebedeu é citado, mas aí a pergunta, João Zebedeu participou, qual o papel de João Zebedeu nesse julgamento, efetivamente? Ele era apenas um participante, um curioso, observando os acontecimentos, ele tinha alguma função? Nós sabemos que não teve função nenhuma, mas enfim, só para destacar no 2, eu acho que no 3 vai ficar até melhor. Obrigado. Obrigado, Hélio. Diga, Sussuzinha. Não, só para responder. João Zebedeu, o soldado romano designou João Zebedeu, permitiu que João Zebedeu acompanhasse Jesus durante todo o trajeto, porque era costume de Roma, né, dos romanos, que um preso tivesse alguém ao seu lado, um amigo ou um defensor ao seu lado. E esse soldado, ele proibiu que qualquer pessoa afastasse João de Jesus durante todo o julgamento. Então, desde lá da casa de Anás, depois Caifás, e durante todo o trajeto. João Zebedeu só se separou de Jesus quando Jesus pediu que ele saísse da sala, porque ele sabia que João não ia aguentar é, ver os soldados maltratando ele. E ele temeu que João fizesse alguma coisa que levasse também ele à morte. Só nesse momento João se afastou. Depois, durante todo o trajeto, durante todo o julgamento, ele ficou perto. Muito bom, Sussuzinha, muito obrigado. Oi, Hélio. Eu desperdicei a oportunidade antes de comentar sobre o pecado atribuído especificamente a Pilatos. No dicionário existem muitas definições sobre pecado. Uma delas é pecado, descumprimento da lei,
transitar ao arrepio da lei, isso é um pecado, como se fosse um crime. E em relação a Pilatos, ele não praticou esse pecado, salvo o melhor juízo. Grato. Bom, Hélio, Jesus dividia essa questão do mal em três partes. Um é o mal, propriamente dito, que é tudo aquilo que nós fazemos por ignorância. A outra é o pecado, porque nós não temos fé suficiente para superar os problemas. Então a gente peca sabendo que está pecando, mas se arrepende. Então, assim, não é uma pessoa que deseja mesmo fazer o maligno. Não tem força simplesmente para resistir. Essa é a definição que Jesus dá para isso. E tem o iníquo, né? Que é aquele que realmente é o cara que chuta o pau da barraca e não quer nem saber. Deus nem existe para ele, né? Então, como a Sueli falou aí, desse julgamento todo, a maioria foi julgado ou pecadores ou que fizeram mal, né? Porque erraram. Mas apenas dois ou três, não me lembro agora, foram julgados iníquos, e não inclui Pilatos. Foi Caifás e mais alguém lá, que a senhora já falou. E Judas. Então ali não era uma questão de pecado, era de iniquidade mesmo, né? Pilatos não foi um iníquo, mas ele errou. Ele foi covarde, né? Porque ele sabia que aquele julgamento não tinha não tinha fundamento e ele devia ter defendido o ponto de vista dele, mas ele era tão covarde, tinha tanto medo do povo judeu, que ele não se animou a contrariar o pessoal, né? Muito bom. Diga lá, Hélio. Talvez esteja precipitando o comentário, mas enfim, se estiver precipitando, eu me silencio quando for a oportunidade. No meio cristão existe sim uma controvérsia de quem realmente matou Jesus. Não no sentido de cumprir uma ordem de execução, como os soldados romanos fizeram, mas quem efetivamente matou Jesus? Foram os judeus, através da sua liderança religiosa e através daquele povo que estava ali aplaudindo a decisão de matar Jesus, todos eles judeus, todos eles daquela nação, versus os romanos. E quando mencionar os romanos, especificamente sobre o seu governador geral, que representava o Império Pilatos. Então, o que passa? Prevalece na cristandade o entendimento que foram os romanos que mataram Jesus. Por quê? Porque Pilatos foi omisso, ele poderia perfeitamente ter libertado Jesus segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. Eu acho que eu estou me precipitando, porque a gente vai ver daqui a pouco que Pilatos ainda quis sair pela tangente, quando ofereceu aos próprios judeus, aquela populaça, escolher entre ele, Pilatos, com o poder romano, libertar Jesus ou Barrabás. Ou seja, eu acho que nós estamos, que a maior parte da cristandade está aqui, no mínimo, não sendo justo como Pilatos. Mas é só uma impressão pessoal. Grato. Obrigado, Hélio. De fato, eu não sei o que a cristandade acha, mas eu nunca entendi que Pilatos era culpado, sendo cristão, nunca entendi que Pilatos era o culpado da morte de Jesus. Quem condenou Jesus à morte foi os judeus, não foi o Pilatos. Pilatos só executou a ordem porque os judeus não tinham autoridade para executar isso sem a permissão do Pilatos. Então eles foram lá justamente para pedir autorização. Eles não poderiam executar a ordem de matar Jesus, né? Mas enfim, é como você falou, eu acho que isso ainda aparece mais para frente. E é uma questão de entendimento do que os cristãos interpretam ou não. Mas vamos lá, mais alguém quer se manifestar a respeito desse assunto?
O livro de Urântia diz que foram os judeus. É. E a Bíblia também diz que foi os judeus. Não, É, não foi, diz que foi Pilatos. aqui eu perguntei para o Cido, ele falou que aqui os católicos também acham que foram os judeus. Eu sempre fui católico antes de ser urantiano, e entendia que eram os judeus. Eu sei que Pilatos autorizou a execução da ordem, mas não foi ele que decretou a morte de Jesus, ele só autorizou a executar. Tanto que Mas vamos acho lá. que uma das razões da perseguição dos judeus anteriormente e até agora é, né, na época ali, acho que pelos cristãos, é essa questão da morte de Jesus, mas vamos deixar isso para frente. Bom, vamos lá, então. Damos sequência na leitura aqui, se ninguém mais quiser fazer nenhum comentário a respeito. E agora vamos para o interrogatório, né, privado, feito por Pilatos, ali com Jesus, né, que ele levou Jesus para a sala. Quem vai ler para nós aqui? Eu posso ler. Vamos lá, Evelyn, muito obrigado. 3. O interrogatório privado feito por Pilatos. Pilatos levou Jesus e João Zebedeu até uma sala privada, deixando os guardas do lado de fora, na antessala. E, uma vez ali, pediu ao prisioneiro para sentar-se e, sentando-se ao seu lado, fez várias perguntas. Começou a sua conversa com Jesus, assegurando-lhe que não acreditava na primeira acusação contra ele, a de ser um pervertor da nação e um incitador de rebeliões. Então Pilatos perguntou: Tu ensinastes alguma vez que se deveria recusar a pagar os tributos a César? Jesus, apontando João, disse: Pergunta a ele ou a qualquer homem que tenha ouvido aos meus ensinamentos. Então, Pilatos perguntou a João sobre essa questão do tributo e João testificou a respeito do ensinamento do seu mestre e explicou que Jesus e seus apóstolos pagavam os impostos tanto a César quanto ao templo. Pilatos, após fazer a João aquela pergunta, disse: Trata de não contar a nenhum homem que eu te dirigi a palavra. E João nunca revelou nada sobre essa questão. Pilatos, então, voltou-se a fazer a Jesus outras perguntas. E agora, sobre a terceira acusação contra ti, de que és o rei dos judeus. Já que havia um tom na voz de Pilatos de que essa fosse uma pergunta possivelmente sincera, Jesus sorriu para o procurador e disse: Pilatos, pergunta isso por ti mesmo, ou trazes essa pergunta dos outros, dos meus acusadores? Depois disso, em um tom meio indignado, o governador respondeu: Acaso sou judeu? O teu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram-te e me pediram para sentenciar-te à morte. Eu questiono a validade das acusações deles e estou apenas tentando saber por mim mesmo o que fizeste. Dize-me, tu afirmaste que és o rei dos judeus e tentastes fundar um novo reino? Nisso, disse Jesus a Pilatos: Não percebes que o meu reino não é deste mundo? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos certamente lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Na minha presença, aqui diante de ti, de mãos atadas, é suficiente para mostrar a todos os homens que o meu reino é um domínio espiritual
como a fraternidade dos homens que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo amor. E essa salvação é para os gentios, tanto quanto para os judeus. Então, afinal, és um rei? Perguntou Pilatos, e Jesus respondeu: sim, eu sou tal rei, e eu sou tal rei, e o meu reino é a família pela fé dos filhos do meu Pai que está no céu. Com esse propósito, eu nasci nesse mundo para que pudesse mostrar o Pai a todos os homens e dar testemunho da verdade de Deus. E ainda agora eu declaro a ti que todo aquele que ama a verdade ouve a minha voz. Nesse momento, Pilatos, como que meio ridicularizando e meio com sinceridade, disse: verdade? O que é verdade? Quem sabe? Pilatos não foi capaz de penetrar nas palavras de Jesus, nem foi capaz de compreender a natureza do seu reino espiritual. Mas agora ele estava certo de que o prisioneiro nada tinha feito para ser merecedor da sentença de morte. Um olhar sobre Jesus, face a face, era suficiente para convencer até mesmo um Pilatos de que aquele homem, brando e cansado, entretanto majestoso e justo, não era nenhum revolucionário idômito e perigoso, aspirando estabelecer no trono temporal de Israel. Pilatos pensou haver compreendido alguma coisa daquilo que Jesus quis dizer quando chamou a si próprio de rei, pois estava familiarizado com os ensinamentos dos estoicos, os quais afirmavam que o homem sábio é um rei. Pilatos estava profundamente convencido de que, em vez de ser um perigoso instigador de sedições, Jesus era nada mais e nada aquém de um visionário inofensivo, um inocente fanático. Após interromper o mestre, Pilatos voltou até os sacerdotes principais e acusadores de Jesus e disse: já interroguei esse homem e não encontro nenhum erro nele. Não o julgo culpado das acusações que fizestes contra ele. Penso que deveria ser liberado. E quando os judeus ouviram isso, eles encolerizaram-se enormemente, tanto que gritaram ferozmente que Jesus deveria morrer, e um dos sinedristas, em afronta, subiu ao lado de Pilatos para dizer: este homem, e cita o povo, começou pela Galiléia e continuará por toda a Judéia. Ele é um promotor de desordens e um malfeitor. Tu lamentarás muito se deixares este homem perverso sair livre. Pilatos viu-se em apuros, sem saber o que fazer com Jesus. Por isso, quando os ouviu dizendo que ele começara a sua obra na Galiléia, pensou, para evitar a responsabilidade de decidir sobre o caso, ou ao menos para ganhar tempo e pensar, em enviar Jesus para comparecer perante Herodes, que então se encontrava na cidade para a Páscoa. Pilatos também pensou que esse gesto poderia ajudar como um antídoto para o rancor que existia há algum tempo entre ele próprio e Herodes, devido aos numerosos mal-entendidos sobre questões de jurisdição. Pilatos chamou os guardas e disse:
este homem é Galileu, levai-o imediatamente a Herodes. E depois que ele o houver interrogado, informa-me sobre as suas conclusões. E eles levaram Jesus a Herodes. Obrigada. Obrigado, obrigado, Egli. Muito bem, pessoal. Estamos abertos aos comentários. Ninguém? Muito bem. Então, já que estamos todos felizes com o resultado da leitura, vamos seguir adiante. Siga, Hélio. Esse capítulo para mim tem preciosidades enormes. São 9 parágrafos e todos os parágrafos muito, mas muito esclarecedor. A bem da verdade, no comentário anterior, eu me antecipei com algumas coisas que acabou sendo dito nesse parágrafo. E eu só me inscrevi, eu pretendia me silenciar, mas tem aqui, por favor, vamos pôr lá na tela, por favor. Deixa eu só recuperar aqui a minha marcação. Vamos lá, o 6, por exemplo. Tem marcação em todos, mas vamos lá. Não, começa no 3. Ok, Põe lá, no 3. Eu marquei ok, já está basicamente no em trem. todos. Está no 3? Vou Sim, pegar a última frase do 3. Isso é muito importante. E essa salvação é para os gentios, tanto quanto para os judeus. Isso aí é o fechamento de um parágrafo que Jesus explicava que o reino dele era espiritual. Realmente, ele não pretendia ser o rei dos judeus. Isso tem que ficar muito marcado. Vamos lá, seguindo. É, no 6, eu marquei várias partes do parágrafo, mas eu quero destacar o último verso, a última frase. Já está lá, não? sim, Pilatos estava profundamente, não era superficialmente, convencido de que, em vez de ser um perigoso instigador de sedições, Jesus era nada mais e nada quem de um visionário, destaque, inofensivo, um inocente fanático. Então é importante deixar isso muito claro. E havia a compreensão da parte de Pilatos que estava ali uma armação. E eu não acredito que ele tinha medo dos judeus, porque ele tinha um aparato militar tal, seja aquartelado, seja efetivo naquele território, seja a possibilidade de ele recrutar de outras partes do Império Romano, aquele povo não impunha medo nenhum. O que ele tinha, talvez, como compromisso diante do império, é manter a paz e evitar secessões, rebeliões e tirar a paz daqueles. Enfim, mas tem mais parágrafos aqui. Eu só não queria que passasse para um próximo sem destacar que esse é, sim, um tópico que vale a pena estudar e estudar com muito carinho. Obrigado. obrigado, Hélio. Olha, os pontos que você destacou realmente são relevantes e são importantes. Eu não sei se você estava presente no estudo a semana passada, mas a semana passada, no documento que nós lemos, os reveladores é que disseram que Pilatos morria de medo dos judeus, que ele era um covarde. Não está aqui nesse texto, mas está no texto anterior que nós estudamos a semana passada. E o que você acabou de ler comprova que ele realmente era um covarde, porque ele tinha certeza da inocência de Jesus
E mesmo assim, para não se indispor com os judeus, apesar de ter toda a força, como você falou, apesar disso, ele decidiu que lavou as mãos. Ah, façam com o cara o que vocês quiserem. Então, ele deu autorização de maneira tácita para que os judeus fizessem o que quisessem fazer. Então, os reveladores, no documento anterior, o chamam de covarde. Então, a minha sugestão, não sei se você estava aí a semana passada, é que volte lá para o documento anterior e veja lá o que os reveladores falam a respeito disso, né? Diga, Hélio. A bem da verdade, eu já conheço, eu não estava na reunião, mas eu já conheço o documento perfeitamente. E isso é um juízo de valor meu, e eu não concordo com tudo que os reveladores dizem. Isso não quer dizer que os reveladores estão errados e eu estou certo, mas é simplesmente, eu estou escrevendo, inclusive, em algum momento eu vou publicar textos contraditórios que parece que os reveladores entre si, parece que os reveladores entre si não estão 100% alinhados. Mas, enfim, eu acho que a palavra covarde, se buscar no dicionário, ela vai descaracterizar em parte o que fez o Pilatos. Ele pode ter sido um político, e o político, de um modo geral, ele faz negociatas, faz transações tais que está longe da covardia. Ele é mais tem outro adjetivo mais adequado, é o da conveniência, é o do conforto. Então, o que houve omissão, não há contradição com relação a isso. Mas essa omissão, no meu entendimento, não é covardia. É conveniência, é negociações, é interesses, todos condenáveis, certamente. Mas não foi covardia. No meu entendimento, é claro. Obrigado. Obrigado, Hélio. Tá bom. Então, seguimos adiante aqui na leitura do documento aqui. Vamos lá. Então, nós estamos naquela situação em que Jesus se apresentou a Herodes a mandado de Pilatos, né? Quem vai ler para a gente aqui? Posso ler. Diga lá, Sussuzinha, então. Obrigado. Jesus diante de Herodes. Permanecendo em Jerusalém, Herodes Antipas ocupava o velho palácio macabeu de Herodes, o Grande. E para essa casa do antigo rei, Jesus estava agora sendo levado pelos guardas do templo. Ele foi seguido pelos seus acusadores e por uma multidão que crescia. Herodes há muito havia ouvido falar de Jesus e estava bastante curioso a respeito dele. Quando o Filho do Homem foi posto diante dele, nessa sexta-feira pela manhã, o perverso Idumeu não se lembrou, sequer por um instante, do jovem de anos anteriores que comparecera perante ele em Séforis, pleiteando uma decisão justa a respeito do dinheiro devido ao seu pai, acidentalmente morto durante o trabalho em um dos prédios públicos. Ao que sabia, Herodes nunca havia visto Jesus, embora tivesse estado muito preocupado por causa dele quando a sua obra esteve centrada na Galileia. Agora que se encontrava sob a custódia de Pilatos e dos judeanos, Herodes estava desejoso de vê-lo, sentindo-se seguro contra qualquer problema com ele no futuro. Herodes tinha ouvido muita coisa sobre os milagres operados por Jesus e realmente esperava vê-lo fazer alguma coisa prodigiosa. Quando trouxeram Jesus diante de Herodes, o tetrarca ficou assombrado com a sua aparência imponente e com a serenidade do seu semblante. Durante uns 15 minutos, Herodes fez perguntas a Jesus, mas o mestre não respondeu. Herodes escarneceu dele, desafiando-o a fazer um milagre. Mas Jesus nada responderia às suas muitas inquirições, nem reagiria aos seus sarcasmos. Então Herodes voltou-se para os sacerdotes principais e para os saduceus,
e, escutando as acusações dele, ouviu a tudo o que Pilatos havia escutado e mais, a respeito das supostas maldades feitas pelo Filho do Homem. Finalmente, estando convencido de que Jesus não iria falar com ele, nem operar nenhum prodígio, Herodes, após tentar ridicularizá-lo por um certo tempo, colocou sobre ele um antigo manto real de cor púrpura e o enviou de volta a Pilatos. Herodes sabia que a jurisdição sobre Jesus na Judéia não era dele. Embora estivesse contente de crer que finalmente se veria livre de Jesus na Galiléia, estava grato pelo fato de que seria Pilatos quem teria a responsabilidade de enviá-lo à morte. Herodes nunca tinha se recuperado completamente do medo que o amaldiçoava, em consequência de haver matado João Batista. Algumas vezes, Herodes havia até mesmo temido que Jesus pudesse ser João Batista ressuscitado dos mortos. Agora, ele sentia-se aliviado desse medo, pois pôde observar que Jesus era um tipo de pessoa bem diferente do profeta feroz e franco que ousou denunciar e expor a sua vida privada. Obrigado, Suzinha. Tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Diga, Ed. Então, eu fiz algumas marcações aqui, mas não vou comentar sobre todas elas. Podia pôr o primeiro parágrafo? Sim, claro. Posso sim. Tá bom. Permanecendo, eu vou ler o primeiro verso, ou primeira frase. Permanecendo em Jerusalém, Herodes Antipas ocupava o velho palácio macabeu de Herodes o Grande, que era o pai dele, foi aquele mesmo que matou as crianças, que pretendendo eliminar Jesus bebê. Bom, ele estava no palco dos acontecimentos de Jerusalém ao tempo que tudo isso estava acontecendo. Ele não estava distante. Vale lembrar, como destaque, que o poder civil judeu estava na mão, poder civil estava na mão do Herodes. Existia um poder religioso, o Sinédrio, mas tinha também um poder civil. Ele era um representante de Roma, mas é um representante pela parte do povo subjugado, pela parte do povo que pagava tributos a Roma, dentro do modelo da suzerania. Bom, então, Herodes, sim, a gente vai na sequência, eu estou simplificando, entender que ele sim, não que, ele sim estava amedrontado, ele sim não queria, temia o povo judeu, em tese ele representava. Seguindo, vou pular aqui alguns aqui para não ser demasiado longo. Puxa, minha tela tinha que sair do ar agora, né? Que coisa. Eu vou pular porque minha tela saiu do ar, não sei por quê. Apertei alguma tecla errada. Desculpe. Obrigado. Obrigado, Aélio. Tudo bem. Algum outro comentário? É interessante que Jesus, né, ficou calado a maior parte do tempo, tanto com Pilatos ele ainda argumentou, mas quando os sinedristas falavam com ele ficava quieto, e com Herodes também ele não retrucou nada. Será que aquela história de não jogar pérola aos porcos, né, que Jesus sabia que não ia mudar nada se ele falasse ou não falasse, que ele não ia converter ninguém, mas isso aí mostra mais alguma coisa, mais uma vez mostra que ele ainda tinha, não sei se eu posso falar que ele tinha esperança em Pilatos, mas porque com Pilatos ele argumentou e ele falou, eu sou filho de Deus, etc, né? Então,
Ele deu alguma importância a Pilatos que ele não deu nenhuma aos sinedristas, muito menos a Herodes, que ele ignorou completamente. Só isso que eu queria pôr. Obrigado, Chuchu. Bom, minha impressão é que ali com Pilatos, Pilatos não tentou ridicularizar ele, né? E os demais era visível que o que eles queriam era circo e ridicularizar. Então, para que ele ia se manifestar, né? Então, acho que passou por aí. Muito bem, diga lá, Hélio. Achou os negócios aí, Hélio? Rapaz, eu fiz uma bobagem É, grande, que eu não estou conseguindo achar, eu devo ter deletado. será? Não, que coisa! Ou eu estou sendo beneficiado pela providência divina de silenciar, provavelmente poupando a mim mesmo e vocês das Acho que os bobagens reveladores que sumiram com eu seus falo o tempo documentos. todo. Mas subiu! Falei, mas que coisa! É, que coisa. Mas tá bom, continua procurando aí, quando você achar, voltamos aqui. Tá bom? Diga lá, Leopoldo. Acho que, Leopoldo, não sei se você está falando, mas seu microfone está fechado. Ah, desculpa, estava fechado. Eu só queria fazer um É, comentário ah, a respeito de quem levou Jesus perante Herodes foram os saduceus, né? Foram os saduceus. Só queria fazer um comentáriozinho, porque, na realidade, a gente fala que quem condenou Jesus Cristo foi o povo judeu. Então, a gente analisa o seguinte, que o povo judeu, no geral, não era só os saduceus. E quem levou Jesus perante Herodes foi os saduceus. Então, a gente vai verificar que daqui para frente, nós vamos identificar realmente quem é que foi o povo judeu que condenou Jesus Cristo. Não é? Vamos deixar acontecer para a gente tirar nossas próprias conclusões de quem realmente foram os assassinados, os assassinos de Jesus Cristo. Obrigado. obrigado, Leopoldo. Bem lembrado ali, os sinédrios já haviam se organizado para que só um grupo, né, dos judeus servisse para acusar Jesus. Nós já vimos isso lá no documento anterior também. Justamente. Diga lá, Hélia, a Yara, perdão. É, eu não entendo realmente o que aconteceu e como ser humano, filha de Deus, não importa o que eu não entendo. O que me importa em sentir e ter um pouco mais de receptividade para compreender é a experiência humana de Jesus diante de um mundo como aquele que se apresentava ali para ele, com tamanhas situações que estavam fora do domínio dele, porque o domínio dele era um domínio de reino espiritual. E aquele mundo que estava fora, totalmente caótico, era algo que promovia uma perplexidade para tudo quanto é lado. Já tinha uma adulteração da verdade, né, que servia muito às crenças distorcidas do que era, o que não era, mas também eu fico pensando que o povo tinha muito desconhecimento daquilo que eles ainda não conheciam. Como o próprio Pilatos pediu a Jesus para argumentar a favor dele, né? Dizer um pouco mais desse reino. E Jesus disse,
Com outras palavras, infelizes aqueles que não têm o conhecimento do reino. Então, como que um filho de Deus, Deus, na experiência humana, poderia fazer algo quando já havia algo maior configurado ali? Então, isso é que me faz, assim, me sensibiliza um pouco, sabe, Henrique? E que eu trago, assim, para agora, da nossa vida agora, e nós estamos vivendo a mesma situação perplexa, né? O que a É, gente faz diante de situações como essa, como filhos de Deus? O que a gente está podendo fazer nesse mundo de hoje como filhos de Deus, com esses ensinamentos de Jesus? Nós estamos tendo a oportunidade aqui de nos voltar um pouquinho para dentro também, né? O que a gente pode fazer com essa presença do ajustador do pensamento? O que a gente pode fazer com a presença Pai dentro de nós, que testemunha a nossa vida, que nos acompanha diante de situações do mundo e de situações internas nesse mundo que a gente vive aqui no planeta, né? Sabendo que tem um objetivo para a gente, tem um plano, tem um encontro prometido do encontro com o Pai, no isso, né? Segundo as revelações. Qual que é o sentido, né? Para mim, o sentido é perceber que existe uma verdade que não se adultera e que Jesus conhecia. E que, como ser humano, foi muito difícil para ele sentir na carne tudo que ele sentiu e viveu. Porém, ele ficou inteiro, completamente mortalizado, mas inteiro, né? Então, é, se não perder essa unidade, que é uma sustentação maior do núcleo que dentro da gente já é, eu acho que, para mim, é o que faz sentido desse texto. Que é assim, não tenho resposta para todos, com todos os ensinamentos, com todas as coisas que a gente conversa aqui. E que bom que a gente leve questões abertas para a gente, a partir do que a gente reflete junto aqui, possa nos acompanhar, né? Junto com a nosso aprendizado de também nos acompanhar diante das coisas que a gente tem que lidar, que a gente vai viver, e que a gente não tem controle de tudo. verdade. Muito bom. Tá bom, Yara. Obrigado, viu? Obrigada, Henrique. É, eu acho que nós temos uma dificuldade porque nós temos que nos adaptar, não é adaptar. Nós temos que conviver com o meio que nos cerca. Isso não significa que nós temos que fazer tudo que esse meio nos pede, muito pelo contrário, se estivéssemos ali com aquela turma toda, com certeza caberia a cada um de nós não apoiar nessa situação com Jesus, ou seja, não engrossar a massa dos perseguidores de Jesus. Mas também não cabia a nenhum de nós fazer uma revolução ali, porque o próprio Jesus se recusou a fazer isso. Então, nós somos parte de um todo, a gente vive nesse todo, e o segredo é a gente se adaptar a esse todo, não concordando com tudo que acontece, mas não evitando
fazer os mesmos erros que o todo faz. E, na medida do possível, fazer aquilo que é certo. Esse é o grande desafio para todos nós, porque implica em a gente ter paciência, ter tolerância, serviço e mais serviço aos nossos irmãos, amor, dedicação, pensar no reino de Deus, né? Qual é que é? O reino de Deus é esse todo. E neste momento, ainda não alcançou a elevação espiritual que realmente é a desejada e almejada para a formação do reino de Deus. É um processo contínuo de crescimento, né? Então, o nosso trabalho, no meu entendimento, né, é de ajudarmos a promover uma elevação espiritual em todos nós, inclusive cada um promover a sua própria elevação espiritual. Porque o sábio não é a pessoa que é culta, que é formada, que é educada nas universidades. O sábio é aquele que compreende a irmandade dos homens, compreende esse todo, compreende o reino de Deus e toma as suas decisões em cima do que seria a vontade do nosso Pai, né? Coisa fácil de falar, difícil de fazer. Então, Jesus mesmo nunca se defendeu, nunca. Não só nessa situação, mas em nenhuma outra. Sempre que foi agredido, ele nunca se defendeu. Tinha que sempre alguém tomar partido. E ele também não fazia julgamento das pessoas precipitadamente, né, que nós também fazemos bastante. Então, a nossa convivência com esse todo é um desafio, porque quando você vê uma injustiça dessa, o desejo é partir para uma rebelião, uma revolta, uma luta, uma briga. E, olha, não vai levar a nada. Você pode até manifestar o seu descontentamento, mas a guerra não vai mudar essas coisas. O que vai mudar é a nossa elevação espiritual, nosso entendimento de que nós temos um Pai e que nós somos todos irmãos. O resto vão ser só lutas e mais lutas, brigas e mais brigas, né? Na minha opinião. Não sei o que cada um acha, mas eu não compraria uma briga dessa só para dizer eu defendi publicamente Jesus. Sim, eu faria a defesa dele, mas não fazendo a revolução, né? Muito bem, vamos lá, Hélio, diga lá. Eu sou teimoso e eu desperdiço uma boa oportunidade de ficar silente. Mas, enfim, Não já faço o que desperdiça, eu não, devo. Hélio. Suas provocações são bem-vindas. Mas, enfim, Continue lá, tá difícil eu evoluir. Então, eu vou falar o que penso. Eu consegui à recuperar o vontade. documento. Eu Sim, consegui recuperar o documento. Podia pôr na tela, por favor, o verso 3. foi sim, Hélio. Vamos lá, está lá no 3 já. Mas Então, antes sim. de comentar sobre o verso 3, a marcação que eu fiz, Ah, eu gostaria de dizer o seguinte, que tudo que está nesse documento é de proveito para todas as gerações pós-morte de Jesus, inclusive para a nossa geração. E você acabou de fazer, você e Yara fizeram comentários relacionados ao proveito que essas experiências que nós estamos lendo aqui no conforto das nossas casas, para fazer juízo de valor, como se fosse um curso de pós-graduação, que a gente estuda cases, quer dizer, experimentos empresariais, corporativos, e a gente tenta tirar algum proveito o proveito próprio desse juízo de valor. hum, Aqui nesse documento não tem nenhuma convocação, segundo o meu entendimento,
do que nós devemos fazer ou deixar de fazer com relação àqueles acontecimentos específicos. Não há uma convocação de engajamento. Dito isso, vou voltar o documento. Está lá na tela, o 3? Foi o 3 que eu Ah, falei? está na tela. Foi o 3 que você falou, Meu Deus. É que 185.4.3. eu fiz tantas marcações que depois eu me perco nas marcações. Mas, enfim, alguém comentou, eu vou ler o primeiro parágrafo. Então, Herodes voltou-se para os sacerdotes principais e para os saduceus, destaque para os saduceus, porque houve um comentário específico sobre os saduceus. Nós já tivemos oportunidade em outras salas, mesmo aqui, desse grupo, de entender que o sinédrio era composto, sim, não apenas pelos sacerdotes, e entre eles existia uma hierarquia, como também entre leigos, que nós não podemos chamar saduceus, fariseus, escribas. E ainda que a gente estude muito sobre isso, a verdade é que a maioria não sabe a diferença entre esses grupos. No que se destacava, se diferenciava os saduceus dos fariseus? Não tinha diferença nenhuma? Tinha. E a diferença era grande. E eles não se entendiam muito bem, não. Eles entravam na porrada mesmo, entre si. Era um grupo dividido. Eu não vou aqui explicar qual seja a diferença, mas é um convite para cada um recuperar esse entendimento, entender e recuperar essa memória. Continuando, como destaque, já que eu tinha marcado, Herodes sabia que a jurisdição, está aí no 3 também. Herodes sabia que a jurisdição sobre Jesus na Judéia não era dele. Ainda que ele estivesse na Judéia, especificamente em Jerusalém, ele sabia que ele estava lá como um visitante. Ele era um tetrarca. O significa tetrarca? Tetrarca é um dos governantes de um território que foi dividido em 4. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, grato pela palavra. Obrigado. É, obrigado. Muito bem. Alguém mais quer adiantar algum comentário? Seguimos adiante, pois. Então, vamos adentrar agora na leitura do item 5, que é a volta de Jesus diante de Pilatos, uma vez que Herodes não soube o que fazer com ele, não deu certas provocações, mandou ele de volta, né? Então, quem vai ler para nós? Eu posso, Henrique. Muito bem, Yara, por favor, obrigado. Obrigada também. Jesus volta diante de Pilatos. Quando os guardas trouxeram Jesus de volta a ele, Pilatos saiu para os degraus da frente do pretório, onde o seu assento de julgamento havia sido colocado, e reunindo os sacerdotes principais e sinedristas, disse-lhes: Vós trouxestes este homem a mim sob acusações de que ele subverte o povo, proíbe o pagamento de impostos e pretende ser o rei dos judeus. Eu interroguei-o e não o considerei culpado dessas acusações. De fato, não vejo transgressões nele. Depois, eu o enviei a Herodes e o tetrarca deve haver chegado à mesma conclusão, pois o enviou de volta para nós. Certamente, nada merecedor da sentença de morte foi cometido por este homem. Se assim, se ainda pensais que ele necessita ser castigado, então estou disposto a puni-lo antes de libertá-lo. No exato momento em que os judeus estavam prontos para começar a gritar em protesto contra a libertação de Jesus, uma vasta multidão veio aproximando-se do pretório com o propósito de pedir a Pilatos a libertação de um prisioneiro, em honra da comemoração da Páscoa. Durante algum tempo, fora costume do governador romano permitir aos populares
escolher algum homem prisioneiro ou condenado para receber o perdão na ocasião da Páscoa. E agora que essa multidão tinha vindo diante dele para pedir-lhe a libertação de um prisioneiro, e já que Jesus havia estado tão recentemente nas boas graças das multidões, ocorreu a Pilatos que certamente poderia livrar-se da sua difícil situação com Jesus, agora como prisioneiro diante do seu assento de julgamento, propondo a essa multidão libertar para eles este homem da Galileia em sinal de boa vontade pascal. Enquanto a multidão lançava-se para subir a escada do edifício, Pilatos ouvia-a, chamando o nome de um tal de Barrabás. Notório agitador político, ladrão e assassino, Barrabás era filho de um sacerdote e recentemente havia sido preso em flagrante no ato de roubo e assassinato na estrada de Jericó. Esse homem estaria sob a sentença de morte tão logo terminassem as festividades da Páscoa. Pilatos levantou-se e explicou à multidão que Jesus havia sido trazido a ele pelos sacerdotes principais que procuravam condená-lo à morte sob algumas acusações, mas que ele não achava que o homem merecia morrer. Diz Pilatos: e, portanto, a quem preferireis que eu liberte para vós? Esse Barrabás, o assassino, ou esse Jesus da Galiléia? Depois de Pilatos haver dito isso, os sacerdotes principais e os conselheiros sinedristas todos gritaram com o máximo das suas vozes: Barrabás, Barrabás! E quando o povo viu os sacerdotes principais, estavam decididos a conseguir levar Jesus à morte. Rapidamente uniu-se ao pedido da execução dele e todos gritaram bem alto pela libertação de Barrabás. Há poucos dias, essa mesma multidão havia contemplado Jesus com um respeito temeroso. No entanto, a multidão não via com respeito a alguém que, tendo alegado ser o Filho de Deus, se encontrava agora sob a custódia dos sacerdotes e dirigentes principais, e perante Pilatos, sendo julgado com risco de perder a vida. Jesus podia ser um herói aos olhos do povo quando estiver expulsando os cambistas e os comerciantes do templo, mas não ao ser um prisioneiro que não resistia nas mãos dos seus inimigos e em um julgamento sob sentença de morte. Pilatos ficou indignado ao ver os sacerdotes principais clamando perdão para um assassino notório e, ao mesmo tempo, gritando para conseguir o sangue de Jesus. Ele viu a malícia e o ódio, percebendo o preconceito e a inveja deles. E por isso disse-lhes: como pudestes escolher a vida de um assassino em lugar da vida deste homem cujo pior crime é chamar-se a si próprio, em sentido simbólico, o rei dos judeus? Essa afirmação de Pilatos, porém, não foi muito sábia. Os judeus eram um povo orgulhoso, por ora sujeito ao jugo político romano, mas esperando pela vinda de um Messias que os libertasse da escravidão gentia, por meio de uma grande demonstração de poder e de glória. Eles ressentiam-se mais do que Pilatos poderia avaliar com a insinuação de que este instrutor, de maneiras suaves e de estranhas doutrinas, ora sob a prisão e acusado de crimes dignos de pena de morte, fosse mencionado como o rei dos judeus. Consideravam essa observação como um insulto a tudo o que possuíam como sagrado e honrado na sua existência nacional. E, por isso, todos eles soltaram forte o grito pela libertação de Barrabás e pela morte de Jesus.
Eu posso ler só esse trechinho de novo, Henrique? Pode, claro. Eles ressentiram-se mais do que Pilatos poderia avaliar com a insinuação de que este instrutor de maneiras suaves e de estranhas doutrinas, ora sob a prisão e acusado de crimes dignos de pena de morte, fosse mencionado como o rei dos judeus. Consideravam essa observação como um insulto a tudo o que possuíam como sagrado e honrado na sua existência nacional. E por isso, todos eles soltaram forte o grito pela libertação de Barrabás e pela morte de Jesus. Henrique, você pode Oi. comentar um pouco isso? Olha, Essa coisa de considerar como um insulto a tudo que possuíam como sagrado e honrado na existência nacional. então, na opinião dos judeus ali do Sinédrio, do pessoal do Sinédrio, Jesus era uma ameaça para eles, mas além de ser ameaça, eles tinham o orgulho de se julgar o povo de Deus, ser o povo escolhido de Deus, e de achar que eles estavam acima de todas as nações, que eles eram a nação mais importante do mundo, mais culta, mais próxima de Deus e todo esse negócio. Esse era o entendimento entre eles lá. Eles eram um povo diferenciado na opinião deles. E aí dizer que um indivíduo da Galileia que se alvorava em ser é, é, rei de um reino espiritual, que fosse rei dos judeus, era uma ofensa para eles. Como assim, rei dos judeus? Esse cara não é nada, né? Nós estamos esperando aqui o Messias que vem nos salvar. Esse Messias, sim, vai ser o rei dos judeus, porque é aquele Messias que estava descrito na Bíblia como sendo o cara que iria libertar o povo judeu do jugo dos romanos, iria combater todos os inimigos, trazer prosperidade, riqueza e restabelecer, né, a honra do povo judeu. Então, essa pessoa não poderia ser esse sujeito que agora nem se defender, não se defendia, né? Então, era esse o problema, né? Então, dizer que Jesus era o rei dos judeus, que foi o que Pilatos disse, né? Ele ser mencionado como rei dos judeus, não é o que Pilatos julgava, mas é o que o pessoal dizia. Foi uma ofensa para os judeus, né? Como assim? Esse cara aí não é nosso rei, né? Então, muito, muito por aí. Parece um pouco com o sentimento do Judas, né? Que se decepcionou por Jesus não corresponder à expectativa dele. Exatamente. Os judeus tinham um orgulho muito elevado da sua raça, da sua nação e de seu povo, né? Então, atribuir a condição de rei desse povo a uma pessoa aparentemente, na opinião deles, sem significado, era uma ofensa, né? E suave, né? É, Pensa pois bem é, o que seria uma suavidade diante de é, ferozes, então, ignorantes. então. Continuamos aqui? Posso? Isso, esse Pilatos sabia que Jesus era inocente. Falta pouca coisa, acho, né? Não sei. Ok. Pilatos sabia que Jesus era inocente das acusações apresentadas contra ele, e houvesse ele sido um juiz justo e corajoso, o teria absolvido e libertado. Mas ele estava com medo de desafiar esses judeus furiosos. Enquanto hesitava em cumprir o seu dever, um mensageiro chegou e apresentou a ele uma mensagem selada de sua esposa Cláudia.
Aos que estavam reunidos diante dele, Pilatos indicou que gostaria de ler uma comunicação recebida naquele momento, antes de continuar com a questão que tinha diante de si. Ao abrir a carta da sua esposa, Pilatos leu: Oro para que nada tenhas a ver com este homem inocente e justo, a quem eles chamam de Jesus. Eu sofri muito essa noite em sonho por causa dele. Essa nota de Cláudia não apenas perturbou bastante a Pilatos, que por causa disso retardou o julgamento dessa questão, mas infelizmente também proporcionou um tempo considerável aos dirigentes judeus para que circulassem livremente pela multidão, incitando o povo a pedir a libertação de Barrabás e clamar pela crucificação de Jesus. Aqui a gente vê a força da adulteração da verdade, né? Como que a manipulação ali ostensiva a um interesse de conseguir, né, o poder de um domínio, uma questão de conveniência mesmo, foi ganhando espaço e tempo, né? Pois é. Essa nota de Cláudia não apenas perturbou bastante a Pilatos, que por causa disso retardou o julgamento dessa questão, mas infelizmente também proporcionou um tempo considerável aos dirigentes judeus para que circulassem livremente pela multidão, incitando o povo a pedir a libertação de Barrabás e clamar pela crucificação de Jesus. Finalmente, Pilatos voltou a tratar da solução do problema que tinha pela frente, indagando a assembleia mista de dirigentes judeus e a multidão em busca do perdão. O que devo fazer com aquele que é chamado Rei dos Judeus? E todos gritaram em um só acorde: Crucifica-o! Crucifica-o! A unanimidade desse pedido, feito por uma multidão com gente de todo tipo, espantou o alarmado Pilatos, um juiz injusto e assaltado pelo medo. A gente ainda não tinha falado mais desse medo, né? Que é um assalto, né? Quase que um assalto inescapável. Então, uma vez mais Pilatos disse: Por que crucificaríeis este homem? Que mal ele fez? Quem virá até aqui para testemunhar contra ele? Mas quando ouviram Pilatos falar em defesa de Jesus, apenas gritaram ainda mais e mais alto: Crucifica-o! Crucifica-o! Nossa, ler isso dá vontade de gritar assim, para sair de uma impotência calada, sabe? Assim, acho que aquele povo que estava ali com Jesus já conhecendo um pouco do reino, deve ter vivido uma impotência enorme, né, gente? Então, Pilatos apelou ainda uma outra vez, perguntando sobre a libertação de um prisioneiro na Páscoa, dizendo: Uma vez eu ainda vos pergunto, qual desses prisioneiros devo libertar para vós nessa época da vossa Páscoa? E de novo a multidão berrou: Dai-nos Barrabás. Então Pilatos disse: Se eu libertar Barrabás, o assassino, o que farei com Jesus? E, uma vez mais, a multidão esgoelou em uníssono: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos estava aterrorizado com a insistência do clamor da multidão, agindo sob a liderança direta dos sacerdotes principais e dos conselheiros do Sinédrio, e decidiu, contudo, uma vez mais, ao menos, tentar apaziguar a multidão e salvar Jesus. Obrigado, Yara. Obrigada Tudo também. bem. Alguém mais? Parece que o Aélio não está mais aí, né? Pena.
Muito bem. Alguém mais quer se manifestar a respeito desse documento? Eu só queria fazer uma observação assim relacionado com o que a Yara já até observou e é assim como que a multidão, né, ignorante, ela pode ser facilmente manipulada, né? Uma situação assim de o ódio parece que contagia, né? A ira e todo mundo vai proclamando assim cegamente, né? O ódio é muito cego, não consegue perceber determinada sutileza. É, essa parte aí ela é muito difícil da gente engolir a É, nossa humanidade, né? A nossa humanidade ela é muito nosso instinto animal, ele é muito forte, né? Então é difícil a gente se o efeito perceber isso. manada, né? É o Efeito efeito manada, manada. exatamente. As Maria vai com as outras, né? É, Então, assim, tem gente que nem sabe o que está falando, nem nem, sabe por que está lá, nem. Mas esse povo está gritando isso aí, eu acho que está certo, vou gritar junto, né? é. A gente faz isso até hoje, não mudou nada. E uma E semana antes escolhe, eles estavam adorando Jesus lá no templo, né? Quando ele É, 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 expulsou os cambistas. e, é, e escolhe um assassino que todo mundo já conhecia, horrível, e, nossa, é demais, é chocante, às vezes a gente não consegue nem ter palavras para definir essa situação. Né? Mas eu, é, eu ouso dizer, Egli, que quanto mais imperfeito é uma multidão, mais eles querem escolher os imperfeitos, é. mais eles suportam a imperfeição, né? Porque é o que eles conhecem. E É a É assim, projeção, né? É a projeção que a gente coloca para fora, né? Das nossas imperfeições, a gente não olha para dentro, vai olhar para, põe para fora. É horrível isso. A gente, é horrível. exatamente. Deixa eu ler um pouquinho, deixa eu falar uma coisinha só antes da Lília ali. Quando eu li o, Diga, Maria. quando eu li o livro pela primeira vez, quando chegou nessa coisa aqui, mas como foi difícil para ler. Mas eu levei 3 anos lendo o livro. Acho que foi quase um ano só nessa parte de Jesus. Como é, isso aqui não é entender, é aceitar. Como é difícil aceitar. Não consegue aceitar. É verdade, né, Maria. Desculpa, Lília, eu falei, passei na sua. Diga, É Lília. muito complicado a gente aceitar essas coisas, é muito complicado. Principalmente porque Jesus fez tanto bem, curou tantas pessoas, falou tanto palavras de amor, né? Não sei, de fraternidade. E a gente fica pensando, onde estavam tantas pessoas que admiravam Jesus, que escutaram as palavras de Jesus, que foram alimentadas, né? Tantas pessoas que Jesus amou profundamente, com o amor divino. Essas pessoas foram amadas com amor divino, né? Porque às vezes a gente ama as pessoas, Você se parou de falar, Lília. Não estou te ouvindo mais. é, Não sei Eu o que tô, houve aí, mas não eu está tô. saindo sua voz aqui. Tá eu sim, também amor. estou ouvindo. É? É. Ué, mas a vocês eu escuto, ela não sei por quê. Eita. Eita, então, por que será agora sim. que, Uhum. agora sim tá, É, por que será que, porque a gente procura fazer o bem para as pessoas e muitas vezes a gente recebe uma traição, né? Quantos de nós já não experimentou uma traição? E então eu fico pensando porque existe aquela questão, não, se você amar, você vai receber amor. Você amar, você vai receber amor. Mas não foi o que aconteceu com Jesus.
foi, foi uma. Eles crucificaram, mataram Jesus. E Jesus só falou, só que ele falou a verdade, né? Lógico, ele foi contra o Sinédrio, contra os sacerdotes, contra os grandes, né, ali do povo judeu, que no caso eram ali os sacerdotes, né? Que não queriam perder o poder, que não queriam. Porque Jesus, ele falava questões assim que eram causas pétreas, né? Para os judeus, que era que Deus era pai de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios, realmente, que ele veio instaurar um reino que a maioria não entendia, até os próprios apóstolos entendiam esse reino como, queriam entender esse reino como se fosse um reino humano, um reino político, um reino que iria salvar o povo, né? E, lógico, os sacerdotes iriam perder os seus postos, de certa maneira. Então, mas o que a gente não compreende é onde estavam os discípulos de Jesus, porque Jesus tinha 70 discípulos e 12 apóstolos, mais 12 apóstolas, ou discípulas, né? Então, se fica pensando, por que que eles não estavam lá também, né? Engrossando o povo, ou então dizendo, não, não façam isso. Não sei se ficaram com medo, o quê. Outra coisa, esse sonho da esposa de Pilatos, às vezes fico pensando, será que não foi um sonho provocado, né, pelos, pelos seres intermediários, não sei, de certa maneira, ou alguém, porque Pilatos até ele se sensibilizou, né, com a mensagem da Cláudia, né? E porque dá a impressão que foi uma última tentativa, quem sabe, mas isso pode ser que não seja, pode ser só uma coincidência, né? Mas é interessante esse sonho, assim, que ela teve, né? E que Pilatos, que também daí deixou Pilatos mais em dúvida. Estava. Tudo bem, Dillian. Só vou falar um pouquinho sobre esse sonho, né? Jesus tinha proibido e pedido para o ajustador para impedir que qualquer ser da sua hoste celestial interferisse em qualquer momento desse processo. Hum. Então, É, talvez não foi só tenha uma acontecido. coincidência, né? É. Olá, Sidney. Boa noite. Só sobre aquela conversa que você estava tendo com a Yara a respeito do orgulho nacional dos judeus, né? Me Hum, parece, posso até estar enganado, mas eu acho que eles estão esperando o Messias até hoje, né? E o Messias não veio. Então, o Estão Messias esperando não ainda veio. a nacionalidade deles, que nunca chega. Verdade. Oi, Sussu. Oi. Não, respondendo a Lilian, Jesus tinha pedido que os apóstolos não fossem com ele, né, se afastassem dele, se protegessem, porque eles tinham que continuar a obra mesmo depois da morte de Jesus. Jesus já sabia que ele ia morrer, ele falava o tempo todo que ele ia morrer, que ele ia voltar para o Pai, e ele falou que vocês têm que se proteger, vocês têm que ficar à parte disso, porque vocês têm que continuar a revelação do reino, né? Vocês têm que disseminar o reino de Deus. Então, por isso que eles não estavam ali. Só estava ali João Batista. Zebedeu, né? O João Zebedeu, que foi o que ele pediu para É, ficar junto dele, Ô, né? João, isso. Isso. E depois, Ruth, Maria e Judá, etc. As mulheres, elas ficaram, se eu não me engano, na casa lá em Betsaida, também aguardando os acontecimentos, que foi a ordem que eles receberam, né? ah, Então, tá. por isso que não tinha nenhum deles lá. E os discípulos também?
E os discípulos também, Ah, todos estavam se preservando. tá. Obrigada. Acho que é uns 3 documentos antes, sei lá, alguma coisa assim. Lá Aham, no Monte das Oliveiras, acho que fala disso. aham. Isso. Muito bem. Tem mais gente com a mão levantada aí que acho que baixou, né? Deixa eu Era ver lá, eu, Eglin. mas era para falar exatamente o que a Sueli falou. Uma coisinha, Respondendo Ah, a Lília assim, eu ia... uma coisinha Sintonia. bem pequenininha, assim, ó. tá Eu estava lendo, legal. eu estava lendo no livro aqui agora, eu já li quantas vezes, mas Pilatos deve ter sofrido muito para dar essa sentença para Jesus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Já pensou em ter que usar até que essa morte? Ele deve ter sofrido muito com isso também. Ficou Muito bem. atormentado, né? Ele ficou atormentado e até se suicidou depois. Tamanho sofrimento dele. É. Verdade. Não foi fácil a vida de Pilatos aí, não, viu? Foi mesmo. Não foi fácil, mas ele tinha autoridade, viu, Maria? Se ele dissesse não vai, não vai. Ele tinha autoridade para Mas e isso. aquele povo todo em volta dele? Nada. Ele tinha toda a guarda romana servindo ele, né? Ele podia, se ele quisesse, dizer não, mas ele não teve coragem de dizer não, né? Ele Se ele teve Essa tivesse medo sido de um decisão juiz, foi Caifás. dele, né? aquele ali Caifás ameaçou. teria sido um juiz corajoso e justo e corajoso, teria absolvido e libertado, né? Uhum, isso. É, Mas Caifás ameaçou O povão que estava delatar Pilatos para César, né? E aí ele ia perder o poder dele. Isso foi mais forte para ele. O medo era perder a posição que ele tinha. Exatamente. Sabe outra coisa que me chama a atenção, gente? É que essa dor é nossa e ela ainda é nossa. Depois de tanto tempo, essa dor ainda é nossa, né? Essa morte da vida, essa morte do respeito à dignidade da vida de cada ser humano, o quanto que é importante a gente se sentir digna na vida, digno, e quando isso é cortado da nossa possibilidade, né? Como uma falta de respeito numa dimensão de um povo todo, é muito. Eu não Mas ele consigo nem alcançar. continua aqui ainda, mas ele estava com medo de desafiar esses judeus furiosos. Ele deve ter sofrido um monte, meu Deus do céu. é. O meu raciocínio é que também, assim, a gente pode sim, e é bom que a gente tenha compaixão, né, gente? Porque nós também precisamos de compaixão com as nossas imperfeições, do que a gente ainda está vivendo. Então, eu acho que o que a Maria fala me chama para uma compaixão. Sueli também mostra isso. Agora, nós estamos diante de situações bem atuais, bem parecidas, né? Ele estava com medo de desafiar esses judeus furiosos. Então, ele não tinha, estava num beco sem saída. O que eu faço? E nós, o que que nós vamos fazer, né, gente? Pois é. Essa é a pergunta que não quer calar. E Diga, como que a Lilian. gente vai fazendo, né? O que a gente escolher fazer, como que a gente vai fazendo? Então, eu acredito que é um momento de voltarmos para esse estado mais atencioso e perceptivo, para que no nosso grão de areia, grão de mostarda, a gente possa sair desse congelamento que essa situação às vezes nos deixa, né? Paralisados, mas que a gente possa ver nas nossas pequenas escolhas a liberdade de perceber o reino se desenvolvendo com dignidade dentro de nós. Então, eu quero crer que fé é decisão mesmo.
coragem, né? Eu vi uma palestra com o Dan Molin, que ele falou sobre a decisão. Nossa, como ele falou bonito. Decisão é tudo na vida da gente. É. Verdade. Verdade. Diga, Lilian. Tem gente com o microfone aberto e daí tá Eu tá. dando interferência. Não, mas eu não tenho diferença, não. Só Não tem, eu acho que é o Adão. E não sei se ele quer falar, mas o que eu queria comentar é o seguinte, quando a Yara fala sobre, às vezes a gente fica assim com essa culpa, não sei se você estava falando da morte de Jesus, né? Mas nós vamos ver na sequência, na sequência do livro, que os reveladores falam que nós não devemos pôr a culpa nos judeus, porque não foram esses judeus que mataram Jesus, né? Os atuais, nós não devemos colocar a culpa na geração atual, porque os apóstolos eram, né, galileus, mas eram todos hebreus, judeus, né? Então, que nós. E depois Jesus disse assim: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus falou isso na cruz. Então, vamos dizer assim, Jesus sabia que, de certa maneira, não sei como que cada um foi julgado, só Deus, né? Pode julgar cada um ali dos sacerdotes e de todo esse povo que foi lá para falar, crucifica-o, né? Mas Jesus perdoa a todos, é uma coisa assim né? É um Deus mesmo. É um Deus de misericórdia. só tenho que agradecer, agradecer e agradecer. É verdade. Muito bem. Algum outro Eu comentário? queria só completar, Henrique, o seguinte: todos os Sim, grupos de espiritualidade que eu participo estão fazendo as mesmas perguntas que nós estamos fazendo. E eu percebo que o livro de Urântia está dando um passo à frente, trazendo conhecimentos que nos despertam a expansão da consciência, a capacidade de refletirmos mais profundamente, para que a nossa atitude, onde quer que a gente esteja, sejam atitudes conscientes, que a gente possa percebermos mais como parte desse todo. Porque eu acredito que isso possa diminuir a nossa angústia de viver num mundo que atualmente tem tantas questões, né? é verdade. É verdade. É que o livro tem um modo diferente de explicar as coisas. Uma certa cabeça da gente faz perder o som. É verdade. Muito bem, pessoal. Mais algum comentário? Bom, nós já estamos aqui praticamente em cima da hora, né? Estamos aqui já na reta final, ainda vamos ver uma tentativa de Pilatos de tentar mudar a cabeça do pessoal ali, né? Uma tentativa que a gente vai ver infrutífera. E vamos nos aproximando dos momentos finais aí. Mas ainda temos algumas semanas até chegar lá, porque a gente vai estudando com carinho, com cuidado, e demora sempre um pouquinho mais.